É, Então, boa noite, né, para todo mundo, primeiramente. Queria agradecer a presença de todos aqui e dar boas-vindas, que eu tô vendo que tem umas novas carinhas aí. Então, sejam bem-vindos. Espero que nos acompanhem. E aí, hoje, quem vai estar dando uma palestra aqui pra gente, conversando um pouquinho, é o Onei. Pode se apresentar aí, ficar de boas. E bem-vindos a todos. E aí, pessoal, boa noite. Eu sou o Volney, no caso. Eu vou estar conversando com vocês hoje, falando um pouco sobre o meu trabalho. Eu sou, eu sou escritor e trabalho também com criação de jogos e outras coisas. Eu vou estar conversando um pouco com vocês sobre isso. E como eu sei que muitos de vocês estão relacionados, principalmente com a questão de novas didáticas educativas e tudo, eu vou também estar abordando essa relação. E falando principalmente sobre RPG. Tudo bem? Assim, pessoal, se vocês tiverem essa relação e essa realidade de jogos, na verdade, eu vou falar do RPG, mas em determinado momento eu vou abordar a relação de uso de jogos em geral, tá? Para ficar mais interessante para vocês, principalmente. Tá, primeiramente, quem sou eu, né? Eu sou o Vôner Marques Borges, eu sou escritor, sou pastor, o PR é disso. Eu faço palestras, principalmente relacionada à noção do que é RPG. Eu abordava muito, antigamente quando eu comecei com isso, eu abordava muito a relação de RPG e religião, já que eu era envolvido com isso, né, principalmente. Eu fazia parte do grupo Mundo Paralelo, há uns 10 anos atrás, não lembro bem. E a gente normalmente era chamado para falar sobre isso quando estava tendo principalmente polêmicas, igual teve uma vez ali em Anápolis mesmo, teve um crime que o pessoal estava falando que estava envolvendo a relação do que era RPG, e a gente foi lá, conversou com o pessoal sobre isso tudo. E a gente fazia também muita apresentação, fazia muita área de RPG e apresentava RPG para o pessoal em eventos. No começo fazia muito isso em eventos de anime, depois a gente fez nossos próprios eventos, só que durante a época do Mundo Paralelo, né? E hoje em dia eu tinha voltado a fazer, na verdade, com o selo da Invictus RPG, que é minha. E eu estava fazendo principalmente a área de RPGs em eventos culturais e eventos de anime e de arte japonesa. Eu também sou compositor de sistemas e histórias de jogos. Eu já fiz alguns trabalhos, na verdade, com o pessoal que trabalha com jogos eletrônicos e outras coisas do gênero, e ajudei a sistematizar alguns projetos como esse, tanto de mídia física quanto eletrônica. Só que, assim, infelizmente, não deram muito certo os projetos. Aqui em Goiânia a gente tem um pequeno probleminha com conseguir montar um grupo e fazer ele chegar junto até o final. Eu sou o criador também, né? Eu sou criador do sistema e cenário de RPG, que é o Invictus RPG. Eu vou estar mostrando um pouco dele para vocês daqui a pouco. Que na verdade é um cenário que eu trabalho, é um sistema de RPG que eu trabalho há uns 12 anos, mais ou menos. Eu sou totalmente aficionado por histórias, indiferente de mídia. Eu leio muita coisa diferente, vejo filmes, séries e tudo. Minha esposa mesmo acha meio estranho a forma como eu faço as coisas por causa disso. Porque, como eu sou escritor, a minha área de trabalho é composição, né? Principalmente composição de histórias, trabalhar essa relação. E para mim, ler um HQ, ler um mangá, uma webtoon, ver uma série, é uma forma de estudar de muitas maneiras, né? É prazeroso e ao mesmo tempo é uma forma de estudo. Eu me considero, por conta disso, um estudante da narrativa e das formas como ela se apresenta. Que eu vou estar conversando também um pouco sobre essa relação do que é essa narrativa, né, também, o que significa essa narrativa para mim. E eu estou estudando direção de arte. Eu faço direção de arte na UFG. Estou no meio do curso, se eu não me engano. E isso é um pouco de quem sou eu, né, de quem que eu vou, né. O Invictus RPG, ele inicialmente é apenas um sistema de RPG, foi um sistema de RPG, vocês podem conhecer mais sobre ele nesse site, o Invictus RPG World
wordpress.com. Eu comecei a apresentar ele há uns 3 anos, 4 anos, eu comecei a apresentar ele mais especificamente para o público em geral e tudo. Só que hoje em dia eu trabalho ele como se fosse mais como uma marca, porque ele virou quase que uma empresa para mim, no caso, né? E a intenção também é isso. Ele virou uma espécie de selo, na minha opinião, onde eu trabalho, onde eu mostro meus trabalhos e ao mesmo tempo vendo alguns produtos e tudo, faço as apresentações dizendo, né, que eu sou a Invictus RPG e tudo. Aqui no caso é uma amostra de um pouco de material nosso. Deixa eu ver aqui. Sim, isso aqui no caso são algumas coisas do RPG de mesa, tá, Augusto? Igual aqui está sendo mostrado alguns livros de apoio e tudo que eu levo principalmente para as amostras e também para o pessoal para poder ter um acesso mais rápido a certas informações. Eu vou mostrar rapidinho para vocês o site. Deixa eu parar. Aqui. No site. Eu estava pesquisando o negócio de papel, aí eu pensei o primeiro. E se vocês jogarem no Google Invictus RPG, provavelmente o primeiro resultado vai ser meu, que é o site do blog. Vocês estão todos vendo? Sim, Né? sim. Não, beleza. Aí, assim, esse site aqui tá o nome, é blog do jogador. Eu compartilho coisas do RPG, mas principalmente para os jogadores em si. Aqui, igual vai ter a ficha, vai ter regras de tributos, códigos. Tem muita coisa para você criar a ficha, entender melhor o que está acontecendo e tudo. Aí eu distribuí eu trabalho com muitas classes, eu distribuí pelos conceitos delas, né, de corpo a corpo, furtivo, longa distância e místicos. Algumas lojas e o mundo que eu queria mostrar para vocês. Não, peraí. Que esse aqui é o mundo que eu trabalho, que é o mundo de CAD e tudo. Esse mundo, na verdade, ele existe por conta das minhas histórias. Eu trabalho histórias mesmo dentro dele. E aí eu acabei criando um sistema de RPG, porque os meus amigos começaram a mexer muitas paciências para poder jogar dentro dele. E eu não consegui. Tipo assim, na época eu corri atrás de alguns sistemas de RPG que já existiam e nenhum sustentava as histórias, porque eram muito diferentes, os cenários e tudo, não dava para eu só encaixar. E aí foi por isso que eu comecei a trabalhar e tudo, e depois eu fui levando mais a sério e trabalhando principalmente a relação assim, do que eu acho importante, né? Do que é um RPG e tudo, igual esse aqui é um dos continentes. Os Aí, sistemistas são. Pode falar. desculpe, aí você criou toda a lore do RPG por fora, assim? Foi. Interessante. Que é uma das coisas que eu vou abordar também, na verdade, vou tentar abordar, né? Espero que tenha tempo, tudo. Dentro dessa relação que é como trabalhar essa relação de composição, né, e tudo, com o que você for fazer, não só para trabalhos educativos, às vezes você tem um projeto seu, né, que você quer levar para frente, tipo, essas preocupações que você tem que ter para não se perder no meio do caminho, porque igual eu trabalho nisso aqui há 12 anos, né, igual eu comentei, e de lá para cá eu fui trabalhando bastante a relação conceitual, fui evoluindo muito essa questão, a grade conceitual e tudo, porque fazia muitos testes também, né? Eu jogo desde o início que eu comecei a compor esse sistema, o cenário, eu já jogo nele. O pessoal já joga com os meus amigos, outras pessoas, né? Já apresentei para o público em geral. E aí você sempre vai vendo aquilo que precisa ser acrescentado, mudado, né, adaptado. Às vezes você tem uma coisa legal, mas ele não serve para todo lugar, ou não serve para todo público. Aí você sempre tem que estar atento a esse tipo de coisa. Igual eu mesmo, quando eu voltei a fazer as áreas de RPG e apresentar principalmente o meu sistema para ganhar publicidade, tudo, né, para ganhar reconhecimento,
eu vi que em eventos tinha um problema muito grande para se fazer mesa. Porque você não consegue fazer uma mesa que você juntaria seus amigos na casa de alguém, e a forma como você joga lá e você joga num evento é totalmente diferente. E eu já apresentava uma forma diferente também de jogar quando eu fazia palestras, porque quase sempre eu falava do RPG e depois eu apresentava uma dinâmica, onde a gente fazia um RPG simplificado. E dentro dessas experiências que eu tive, do conhecimento que eu já peguei com outras pessoas, eu fui adaptando o sistema também para gerar formas, né, de se trabalhar com ele em ambientes diferentes, pessoas distintas e tudo. Aí foi bem legal. Que é um dos pontos, né? Você nunca pode deixar parar, né? Você tem sempre que estar evoluindo de alguma forma. Então, pessoal, de forma rasa, né? Esse é o RPG, esse é o Invictus RPG. Aqui estão algumas fotos, igual de alguns eventos que eu tive, igual aqui embaixo vocês podem ver uma palestra que eu dei. Uma das palestras que eu dei, isso aqui foi lá no SESI, que eles, que é o evento de cultura que eles fazem, né? Eu eu estava fazendo, quase todo ano eu estava sendo chamado para participar, junto com o pessoal da Kimeron. Aí eu fazia principalmente eu fazia palestras sobre RPG e também estava fazendo palestras sobre composição narrativa para o pessoal que tinha vontade, né, de começar a escrever e tudo, saber quais são os problemas, ou às vezes estava começando a criar uma história, mas não sabia exatamente como levar para frente. Aí eu tento fazer palestras e dar auxílio para essas pessoas. Porque eu já trabalhei assim com algumas pessoas para revisar roteiro de uma série que o pessoal estava tentando trabalhar, que eles estavam tendo problema com desenvolvimento narrativo. Alguns conhecidos também que me pediram auxílio até por mesmo para compor um cenário, também outro cenário de RPG e outras histórias. Eu gosto muito, na verdade, de trabalhar com isso, porque eu não tive muito acompanhamento quando eu comecei. E no Brasil você não tem tanto apoio para relação artística em geral, né? Só um momento, beber uma água. Aí eu tento auxiliar as pessoas para tirar essas dúvidas e alguns anseios para que elas possam trabalhar mais tranquilo e tudo, tipo, não ter que trilhar todo o caminho que eu tive que trilhar sozinho, né? Porque senão a gente nunca vai crescer, né? Principalmente esse ambiente artístico no Brasil. Aí aqui em cima vocês podem ver essa mesa com alguns dados. Isso é uma mesa de exposição que às vezes eu coloco em alguns eventos para o pessoal, aí o pessoal pode folhear. Cada apostila dessa é uma classe e dentro dela tá as habilidades da classe. Porque o sistema que eu trabalho, cada classe ela tem um processo de evolução única e eles têm muitas técnicas, muitas habilidades internas e tudo. E do lado direito, na parte superior, essa é uma mesa de exposição que eu fiz na UFG durante um evento da direção de arte, que na verdade eu estava apresentando uma dinâmica que eu comecei a trabalhar, que é o teatro da mente, que é uma ideia que eu comecei, que eu devo comentar mais sobre ela depois, que é como trabalhar o ambiente do imaginário coletivo e como trabalhar a relação de composição, uma composição teatral, né, ou uma composição de histórias ao lado de várias pessoas. Tipo, em vez de um palco onde vários atores encenam peças, eu trago à tona uma ideia de você conseguir executar uma peça ou até mesmo criar uma peça ao lado do público diretamente, com um anfitrião direcionando a voz desse coletivo imaginário. Aí isso aqui é a mesa que eu trouxe, que eu ia falar sobre isso, e tanto que eu fiz, né, alguns experimentos lá, assim, mostrando isso, mas eu aproveitei para trazer o material do RPG e tudo, né, fazer aquela divulgaçãozinha básica, que a gente precisa muito fazer. E aqui embaixo, no canto direito, é uma mesa de RPG, que muitas vezes eu proponho, né, minhas mesas de RPG nos eventos. Essa é uma mesa que aconteceu, sim, acho que uns 6 meses antes de começar toda a bagunça da pandemia. Uma das últimas vezes, eu acho que eu fiz, foi essa daqui, com o pessoal. Foi bem Isso aí divertido. tudo tá mesmo jogando junto? Só quem não está no círculo da mesa, igual tem um pessoal que está um pouco mais atrás, eles só estão acompanhando. Ah, tá. Todo o restante está jogando. Eles realmente estão jogando. Interessante. E já tava com os personagens
Pronto? Sim, nesse caso aqui, eu estava usando a ideia de trazer personagens em níveis medianos e trazer personagens prontos, só que pronto na relação de atributo, mais relação tributária e tal. Porque aí eu dava aquelas apostilas ali das classes, eu dava a apostila para a pessoa e falava, ó, você pode usar tudo, todas as habilidades até o nível tal, que as habilidades elas têm ranking. Aí eu falava, tipo, até o ranking 6 você pode usar todas as habilidades no nível máximo, depois disso você só usa até o nível 2, nível 3. Eu fazia isso para o pessoal ter um pouco mais de liberdade, principalmente. Assim, o conceito primordial que eu trabalho é a liberdade, essa relação da noção de liberdade que o RPG dá para as pessoas. O meu sistema todo ele é baseado no sentido de que você pode alcançar aquilo que você conseguir imaginar. Tanto na relação de interpretação, quanto na relação da própria incorporação de dados técnicos, de criar técnica também, de lutar, a forma como você se expõe na batalha, a forma como você diz que está atacando, a posição que você fica, tudo isso é levado em consideração. Ele Não só... favoriza mais o roleplay. Sim, é sempre assim. Eu não diria que é só a relação do roleplay, né? Mas eu tento trazer à tona a relação de que você está encarnando aquele personagem, o que você diz que ele faz é muito importante. Que igual o RPG tem alguns problemas básicos. Um deles é que muitos RPGs são mecânicos demais, parece que você está jogando um jogo eletrônico. Tipo, você vai avançar, vai dar um ataque, esse ataque tem um dano de Y a Z e pronto. E as circunstâncias do ataque não são atenuantes. Tipo, se você... Nas batalhas são muito dados, não dados, eu falo... Rolada de dados, né? Não falo rolada, eu falo estatísticas, né? Ah, sim. São sim. muita estatística. E às vezes na luta você não pode exatamente... Não tem toda essa estatística, né? De dano e distância que a gente está falando. É que igual, eu pego a relação da estatística, só que eu trago ela para uma relação básica de lógica, de conceito lógico. Que é tipo, eu já vi muito acontecer, igual eu mesmo, infelizmente, já passei por isso, do tipo, eu escolher, vou dar uma flechada no joelho de um cara. E eu vou lá e tiro acerto crítico. Tipo, no D&D e tal, um amigo meu mestrando, eu tirei o máximo absoluto e ainda confirmei, porque no D&D você confirma o crítico, né? E aí eu tirei 2 vezes. E ele virou para mim e falou que eu tinha acertado a flecha entre os olhos do cara e matei ele. Acertou no joelho, ela voou para trás, quicou e voltou no olho, né? Matou. É aquela coisa absurda, porque assim, é uma coisa que eu valorizo muito. Tipo, se a sua ação não é boa, você vai pagar pelo peso porque ela não é boa. E você vai receber o peso disso e depois vai entender isso. Entendi. No caso, você mirou no joelho, mesmo se tivesse acertado o crítico, não era pra você matar ele. Era pra continuar. Era só pra eu arrebentar o joelho dele. Arrebentar o joelho dele, ele não ia andar mais, mas ele ia continuar vivo. No D&D, realmente, você ia matar. Depende do mestre também. Sim. Só que o que acontece muitas vezes, acontece 2 fatores, que é o que eu não gosto. Ou o mestrante, o narrador, né, mestre, é quem gerencia o RPG, tá, galera? Pra quem não sabe, é quem guia as circunstâncias do RPG. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é RPG também. Desculpa. Ele acaba fazendo o quê? Ele muda a sua cena para poder te dar uma circunstância melhor, já que seu dado foi bom. Ou então, ele, beleza, acertou o joelho, aí ele dá um dano alto, como se fosse qualquer outro lugar, mas você ter acertado o joelho do cara não é relevante mais. Ele só perdeu HP, que é os pontos de vida do personagem no jogo. E é isso que eu acho que é os problemas, sabe? Igual, se eu faço uma cena onde eu peço para acertar o joelho de um oponente, e eu acerto e faço isso muito bem, significa que ele não vai ter resistência. Então, tipo assim, meu golpe foi muito bom, ele não teve resistência e gerou o máximo de dano possível. Então, eu vou lá, tipo, eu vou ferir o joelho do cara, ou arrebentar a rótula dele, alguma coisa do gênero. E a partir desse momento, ele tá sofrendo penalidade. Ele não vai conseguir se mover direito, ele tá sentindo dor, ele pode estar sangrando também, né? Tá sob estado de sangramento e outras coisas. Isso é a relevância da cena. Que é isso que eu falo sobre essa questão da interpretação. Tipo, o que você diz que está fazendo, se foi bem executado, que isso vai ser determinado pela escolha da sua cena, que é tipo, nesse momento, essa sua cena foi boa, ela é fácil de ser executada, ela é difícil, isso vai determinar também a dificuldade do teste.
e se você tem a perícia e atributo suficiente para executar uma coisa ali também, aquilo. Porque às vezes você tipo, tá com uma arma fraquíssima, o cara tem muita resistência e aquela flecha no joelho, mesmo que seja muito bem dada, não vai fazer quase nada. Porque tem a relevância disso, que é os status também tem que ser levado em consideração, né? Aí tem toda essa questão. A gente leva tudo isso em consideração, só que faz isso de forma mais lógica e rápida, ou tenta, né? É Muitas das vezes. porque isso aí ia dificultar bastante. Ia ficar mais real, mas também ia dificultar muito a luta, né? Porque, querendo ou não, facilita esses HP, esses dados assim. Assim, facilita em certos pontos, dificulta em outros, porque igual, você tá lutando contra um cara, tipo, você tá lutando contra um inimigo que tem, sei lá, 300 de vida. Eu trabalho com números maiores, pra falar a verdade, mas digamos, 300 de vida. Sua arma dá 1d8 de dano. Então o máximo de dano que você dá é 8 ou variantes disso. Quantas pancadas você vai ter que dar nesse cara para conseguir matar ele? Sabe? É Mas quando você verdade. trabalha essa relação conceitual, principalmente de base lógica, e você vira para mim e fala, não, eu vou ir por trás dele, você faz uns testes para conseguir chegar por trás dele, esgueirar, e ruma essa adaga, digamos, no rim dele. E aí a gente vai olhar, tipo, você tem força suficiente para penetrar a armadura e tal, a própria pele dele, né, que às vezes tem alguma resistência, tudo. Aí, não, eu tenho tanto e tal. E eu também fiz o teste aqui, eu estou fazendo o teste, foi bem executado e tudo. Aí eu viro e pergunto, tá, você vai conseguir fazer a ação? Você quer fazer algo mais? Aí você vira e fala, eu vou girar a adaga e tirar ela. Então, assim, o dano que a adaga daria não é relevante. O que é relevante agora é qual o comprimento da lâmina, qual o tamanho do buraco que você fez. E a gente vai, tipo, em vez de dizer ele sofreu tanto de dano, ele vai estar morrendo por sangramento. Aí eu vou determinar, tipo, ele vai perder 20% do HP dele em forma de sangue por rodada. Então esse cara, além de ter recebido o dano agora, ele ainda tem no máximo 5 rodadas de vida. Só que aí, como a gente sabe que uma pessoa não sobrevive, ela não sobrevive direito a partir do momento que ela não tem 80%, 70% do HP, do sangue dela no corpo, então ele já vai desmaiar na terceira rodada, ou até já tá morto, esquece esse cara. Ele não vai fazer mais nada. Ele tá em dor extrema, tentando parar um sangramento agravado, que troço jorrando sangue, entendeu? Você pode simplesmente parar e deixar o cara morrer. Ou usar isso Entendi. como alguma forma de tipo, forçar ele a fazer algo para você, porque você ainda você pode parar o sangramento dele, mas ele não consegue fazer sozinho. Entendeu? Tudo é circunstancial. Aí eu trabalho principalmente essa questão. Dentro do RPG da Invictus RPG, a gente vai trabalhar muito essa questão da abordagem interpretativa, das motivações, do que realmente aconteceu, das circunstâncias do que aconteceu. Mas também isso abre margem para acontecer cenas do tipo você tirar um acerto crítico e ele não ser nada, porque a sua ação é horrível. A ação foi uma ação assim, você não pensou direito nas coisas e não vai gerar algo bom. E aí eu vou te dar isso. Só que normalmente a gente vai lá e acompanha a pessoa, né? E fala, tem certeza que vai fazer? Porque às vezes até você diz, né? Tipo, cara, mas isso aí não vai dar certo, porque vai acontecer tal coisa. Porque tem aquela colherzinha de chá, muitas vezes, né? Mas rola muitas vezes a pessoa tirar o melhor resultado possível e a ação dela for ruim para ela, no fim das contas, e às vezes prejudicar o grupo inteiro. Tem essa questão. E eu acho isso muito relevante e válido para a experiência do que é um RPG. Porque o RPG, no fim das contas, é uma simulação. Você está simulando a existência de outra pessoa e nesse momento você não é você. Você é aquela pessoa naquele ambiente. Então você tem, assim como na vida real, se você fosse entrar num combate, qualquer coisa que você escolhe fazer pode gerar circunstâncias boas ou ruins. E eu como narrador, eu tenho que trazer à tona essas circunstâncias, as problemáticas dela e as vantagens delas. Porque isso é a realidade em que você está excluído nesse momento da mesa, que é a vida dessa outra pessoa, né? Esse ambiente e tudo. Que é o que eu acho que muitos RPGs acabam falhando. Ou por imersão demais, que é o caso do Vampira Máscara, que você acaba não conseguindo fazer cenas que não sejam conversa direito. Qualquer coisa que não seja interpretativa, conversar e tal, e se expressar, nele é horrível. E no tipo como o D&D, que qualquer coisa que você faça que não seja bater em alguém ou pilhar alguma coisa, você vai ter um pouco de problema ali.
porque o mestre vai ter que se virar nos 30 ali para adaptar, porque o sistema não está preocupado com isso. Aí eu trouxe o meu sistema, né? Que é bom que hoje a gente já está falando sobre essa relação de motivações. Por que eu trabalhei o Invictus? Para eu conseguir cobrir esses problemas que eu via. Igual, eu comecei narrando Vampira Máscara, que é um sistema de RPG muito interpretativo. Só que o pessoal queria lutar também. Eles não queriam só bater papo. E o sistema de combate deles, de regras e tudo, é horrível. Aí eu ia lá e adaptava. E aí quando eu narrava D&D, mesma coisa. Eu tinha que adaptar as circunstâncias de interpretação. Porque o sistema não dá apoio direito. E às vezes até o combate acaba mecânico demais. Aí você tinha que adaptar isso também, né, as circunstâncias ali, porque senão você tinha cenas assim ridículas acontecendo. É tipo você pega uma arma pesadíssima, consegue acertar bem no crânio de um personagem, com toda a sua força, ele não resistiu ao golpe e ele só perdeu HP. E aí, como ele tem uma vida muito alta, aquilo ali foi irrelevante. Aí você, poxa, eu acabei de enfiar um machado no crânio de uma pessoa, de um humanoide, e isso não é relevante. E você ainda perde sua ação e ele ainda te bate. E aí você ainda tem a relação de que você fez sua ação. Agora você tá obrigado a ficar parado do lado dele. E daqui a pouco é a hora dele lutar, da cena dele. E torcer pros dados dele ser ruim. Entendeu? Aí fica a coisa muito RPG japonês, tipo Final Fantasy e tal. Você vai lá, minha vida, você vai e bate. Aí você bateu, agora você volta pro seu estado e fica lá esperando apanhar. Isso é ridículo, sabe? É luta de turno, né? Mas vamos avançar um pouquinho, depois a gente volta nessa questão. Igual a gente estava falando sobre RPG. Algum de vocês não conhece o que é RPG? Se não conhecer, dá um toque aí agora, rapidinho. Que aí eu sei como é que eu vou me direcionar agora. Então, como não houve resposta, acredito que todo mundo sabe o que é RPG. Então, RPG, roleplay game, jogo de interpretação de papéis. Basicamente é isso. É um jogo que simula a vida de outra pessoa, como eu havia dito antes, e ele é baseado em você fazer isso, interpretar alguém dentro de uma circunstância ou dentro de um mundo novo. Essa é a definição mais básica do que é um RPG. Um dos outros pontos que define o que é um RPG é a circunstância de você ser capaz de enumerar e quantificar as capacidades de um personagem. De literalmente listar todo o conhecimento que ele tem, de dizer o tamanho da força dele através de valores numéricos e coisas do gênero. Isso é uma outra definição, isso é uma outra coisa que você usa para definir se aquilo é um RPG ou não. E a relação de que, como você interpreta a vida da pessoa, ela pode vir a morrer ou vir a crescer, né, evoluir. Ô, meu filho, esquece isso aí, depois a gente mexe. Rapidinho, meu filho quebrou o controle da TV. Chegando, depois eu mexo com isso, tá? Mas ainda tá certo. Tá bom. Assim, esses são os parâmetros que definem. Então, se você vê em alguma circunstância alguma coisa como essa, tipo, você está interpretando outra pessoa. A maioria dos jogos você interpreta outra pessoa, né? Tipo, jogos eletrônicos e tudo. Mas, naquele jogo, você consegue quantificar os atributos dessa pessoa, o que ele conhece, o que ele não conhece, e ele tem a capacidade de evoluir, então você está jogando, ou você está jogando um RPG, ou você está jogando um jogo que possui ferramentas de RPG. Isso é importante para a gente aprender a caracterizar e determinar o que a gente está fazendo. Até mesmo para quando a gente for fazer, às vezes, né, tentar fazer um jogo, tentar criar uma atividade e tudo, se você está usando o RPG ou não. Como é que se joga RPG? Você vai jogar, para jogar RPG você precisa de um narrador e de pessoas que vão interpretar papéis. E de um sistema, que é basicamente um parâmetro que vai determinar a existência das coisas dentro desse jogo, né? Que vai dizer o que vale, o que não vale, quais são as possibilidades, quais são as possibilidades existentes nesse mundo ou não, e coisas do gênero, tá? Igual, por que jogar, né, RPG? Eu jogo RPG porque eu gosto da liberdade que ele dá. É uma liberdade de composição e de criação muito grande. E foi isso que, assim,
Foi isso que me fez querer entrar nesse mundo, e graças a isso que, na verdade, hoje eu escrevo. Hoje eu escrevo histórias e tudo, porque quando eu era mais novo eu fugia das minhas aulas de redação e tudo. Falava que ia até fazer uma redação hoje, eu falava, não, beleza, deixa eu ir embora. E dava um jeito de ir embora. E isso e já entra na relação do se o RPG serve ou não como ferramenta de ensino, né? Como ferramenta de aprendizado e ensino. Porque assim, como você interpreta a vida de outra pessoa, você vivencia as circunstâncias da existência dela, né? Então, se o seu personagem é um botânico, mesmo que de forma rasa, você vai ter que aprender um pouco sobre botânica. Ou o jogador, o mestre, ou coisas do gênero, o mestrante, ele vai te trazer informações relevantes que o seu personagem poderia ter, ou deveria ter, para você, para poder usar durante o jogo. Mas assim, quando você joga sistemas mais mecânicos, isso não é tão relevante. Mas quando você joga esquemas mais interpretativos, né, isso é tremendamente relevante, porque aí você pode decidir, e isso ajuda muito, muitas vezes, estudar botânica, pegar livros sobre isso e tudo, para saber mais, para poder ter mais variedade de ações possíveis para o seu personagem. Para poder fazer alterações, às vezes, numa habilidade, ou entender melhor o que uma habilidade pode ou não fazer. Igual, eu tenho um amigo meu mesmo, que ele jogava muito de druida. Druida, no meu sistema, ele é o campeão da natureza. Ele é uma espécie de combatente que usa o poder da natureza a seu favor, porque eu dividi druida e xamã. Aí o xamã, ele é como se fosse o sacerdote, da natureza, faz as questões espirituais e todas, e o druida, ele é o campeão, ele é o guerreiro. E aí ele fazia muitas ações, assim, modificadas, porque ele pegava coisas do dia a dia e levava para frente. Aí ele fazia cenas assim, muito cômicas, porque às vezes ele usava a própria urina para fazer um golpe, ou para destruir uma coisa, porque eu dizia que aquela coisa ele tinha fraqueza contra energia natural. Aí ele vira, tipo assim, eu posso usar meus poderes aqui? É tipo, não, essa cúpula impede a ação de energia, a movimentação da energia espiritual que você usa para os golpes. Ele fala, não, peraí, mas esse troço é fraco contra energia natural, tipo, as coisas que são naturais. É isso? E eu falei, então eu vou mijar no símbolo e apagar ele. Aí você vê cenas como essa, porque ele entendeu o que significa energia natural, que são coisas que compõem a própria natureza ou as formas gerais de vida, as formas gerais de vida. E aí ele vai fazer uma cena como essa. Ou então ele tem tipo uma habilidade que é uma parede, que ele cria uma parede de plantas. Só que aí ele vai levar em consideração qual é a planta que ele quer na parede, porque ele vai ganhar efeito secundário. Porque tipo, ele vê que na região tem roseiras, e aí ele vai usar os espinhos da roseira, e além de deixar o cara preso, vai espetar ele com aquilo, e aí ele vira e fala, vou intensificar o veneno que há no espinho, porque eu sei que existe veneno ali, só que é fraco. Eu vou usar outra técnica minha para intensificar o veneno que há naturalmente nos ramos da roseira. E aí o cara agora tá sofrendo envenenamento, sabe? Então, assim, isso é uma coisa muito importante, que só não acontece porque o jogo diz para ele que o jogo diz para ele faça assim. É porque ele estudou uma coisa, ele se aprofundou naquilo, sabe? Ele procurou saber mais sobre aquilo. As histórias também, né, acabam trazendo circunstâncias do tipo resolver enigmas, às vezes explorar a vida de uma pessoa, ou tentar descobrir informações sobre um ambiente. Aí você tem que saber sobre clima, estudar a relação de vegetação, ou às vezes fazer um cálculo, porque você está fazendo uma armadilha e precisa derrubar uma coisa em cima de um pessoal que vai passar depois. E aí, se você pensa nesse cálculo, em vez de só realizar a ação, você vai receber bonificadores, sua armadilha vai ser melhor, sabe? O jogo, ele tem que valorizar o que você traz de fora e aquilo que você desenvolve, que não é o próprio jogo que te deu, entendeu?
Que, tipo, o jogo em si não te disse para fazer isso, ou para estudar aquilo, ou para mudar tal coisa. Mas você entende que... Pode falar. Desculpa. Um exemplo é uma das mesas que eu participei, eu quis fazer um personagem meio diferente. Aí eu quis fazer um personagem com traços de autismo. Aí eu tive que fazer, pra, sei lá, melhorar o roleplay, assim, pra Ah, é ser legal mais essas coisas. interessante. Aí eu fiquei um dia inteiro ou mais, assim, pesquisando traços de pessoa com autismo para mim melhorar essas coisas. E foi legal. Eu fiz Ah, bem é feito. muito divertido isso. É, Valoriza muito o jogo. Igual essa questão mesmo, teve uma pessoa que fez um personagem dele que tinha autismo. E aí a gente ambientou, eu ajudei ele a ambientar a história dele, o background dele com isso. Nossa, mas ficou tão bom o personagem. Mas tão bom, e ele adorou ficar jogando com o personagem. Porque aí tinha toda uma relação que, na verdade, ele tinha esse problema muito grave na infância. E aí ele acabou desenvolvendo, recebendo treinamento e tudo, e para tentar desvencilhar um pouco dessa questão. E aí o personagem ele desenvolveu formas de ver o mundo e ver as suas próprias capacidades diferente por causa desse autismo dele e para permitir que ele conseguisse se expressar com o mundo. Nossa, o personagem ficou incrível, foi incrível. E o legal é que ele tinha capacidades bem diferentes dos outros da classe dele e tudo por causa da forma como ele entendia as coisas. Porque é uma coisa que eu trabalho muito, é essa relação de como o seu personagem vê aquilo. Como que ele entende que aquilo ali acontece, sabe? Porque aí a gente vai valorizar a personalidade do personagem, a história dele, e principalmente a evolução dele, como é que ele vai se distinguir do resto depois, sabe? Para ajudar o próprio jogador depois a desenvolver esse personagem, a criar técnicas novas, sabe? Ou até mesmo a saber como ele vai manejar esse personagem com a integração que ele vai ter com outros personagens, com as histórias, com o próprio mundo, sabe? Isso é muito bom. Mas infelizmente você não vai ver isso tanto, porque o pessoal, assim, infelizmente o pessoal usa o RPG de uma forma muito mecânica, a grande maioria. Só que o RPG, igual eu falei, o sentido do RPG é essa liberdade de alcançar coisas, né? De tipo, você conseguir tocar no máximo de coisas possível. É isso que o RPG tenta trazer pra gente, essa liberdade de existência. que nem você tinha falado que no caso, o meu mestre, nessa partida tinha falado, ele era muito bom, ele sabia organizar certinho as coisas que eu teria dificuldade ou não. Ele falou, não, aí você vai ter que mandar um teste de destreza, porque você tem problema, né? Aham. Foi interessante, mas tipo, na maioria das vezes era mais para uma parte mais cômica mesmo, no roleplay. Porque Sim. nas lutas mesmo meu personagem com autismo, eu sabia tirar flecha e perceber algumas coisas assim no ambiente muito bem, entendeu? Que Uhum. não faz muito sentido. Mas, Não, até porque existe vários tipos de autismo, né? Que não, é inclusive verdade. essa relação também. É. Igual os autistas costumam ter uma percepção de mundo muito grande, só que a forma como eles interpretam isso é diferente. Aí, tipo, o que isso vai dar de prejuízo para o seu personagem, o que isso vai dar de vantagem para o seu personagem. Isso tem que ser determinado. Tem que ser uma coisa bem assim, na hora da composição do personagem, tem que ser bem trabalhada essa questão, para a gente saber o que se você tentar fazer é falha de interpretação, você só está tipo, fazendo gracinha, e o que você vai, quando você tentar fazer, eu, como mestre, tenho até que te bonificar, sabe? Para que você execute e mostre que você consegue fazer isso bem, ou do seu jeito, né? E essa é uma das coisas que eu gosto do RPG e que eu considero ele uma boa ferramenta de aprendizagem e ensino. Igual eu trabalho muito RPG na relação cultural e com o trabalho com pessoas. Igual o RPG é um jogo excelente para tirar a inibição das pessoas. E muitas pessoas são tímidas demais, são muito refreadas dentro de si. E aí quando elas colocam essa máscara do não sou eu, é o meu personagem, isso é libertador. Principalmente quando você faz a pessoa entender isso, que ela pode, nesse momento, ela pode se expressar.
ela vai ser até mesmo às vezes julgada, mas não é ela, é o personagem. E isso ajuda muito, igual eu já vi pessoas com problemas sociais pesadíssimos, assim, que começaram a jogar RPG e aos poucos foram melhorando demais. Igual eu tinha um amigo meu que, Deus me livre, qualquer coisa que acontecia, ele pedia desculpa, ele agia como se tivesse ofendido toda a realidade, todo mundo ali, e tudo. Ele sempre se colocava como aquela pessoa mais menosprezada. E nem era que a gente estava menosprezando ele fazia isso por conta própria. E isso gerava muito problema para ele, muito problema mesmo. E a gente foi jogando com ele tudo, ele foi se entrosando ali, ele foi vendo essa questão, a gente foi conversando com ele tudo, né, também. E depois de um tempo ele já estava brigando com todo mundo e batia na mesa para forçar a ideia dele, porque o personagem dele era um personagem convicto. Era legal que ele criou um personagem de uma determinação muito grande. E ele, como pessoa, não conseguia expressar isso, sabe? Mas ele tinha que ser um personagem determinado no jogo, e tinha que mostrar isso nas interpretações. Na hora de lutar, ele tinha que ser aquele cara assim, um pouco mais impetuoso, que calcula as coisas que faz, mas que sempre está na linha de frente. E aí, aos poucos, isso foi ajudando ele a libertar a si mesmo, sabe? Dessas amarras que ele havia colocado nele. E eu acho muito legal. Eu acho que o RPG é um jogo para principalmente tratamento de questões psicológicas, excelente. Ele, na minha opinião, principalmente para a área da psicologia, ele é uma ferramenta muito útil, tremendamente útil, para ser sincero. Porque, assim, eu já experimentei diretamente isso, conheço pessoas que trabalham relações como essa, na verdade, que usam até para fazer interações. Igual um tempo atrás, eu estava conversando com um cara que ele era diretor, era da RH de uma corporação. E aí ele viu minha palestra, tudo, ele ficou interessado. Aí eu conversei com ele sobre como ele criar dinâmicas empresariais ali e tudo, para abordar certas questões de liderança e coisas do gênero, sabe? Foi muito bom, conversei com ele por um bom tempo. Na verdade, eu só não ajudei ele na aplicação disso, porque na época gerou alguns problemas para mim e eu não tive como. Mas eu fiquei em contato com ele por muito tempo. E assim, né? Isso é só uma forma, né? Só uma ferramenta. O RPG nesse caso, porque ele é um jogo. Na teoria, ele existe por entretenimento. Mas aquilo que você vê enquanto se entretém é o que determina se aquilo vai ser útil para a vida de alguém ou não. Sabe, a forma como você lida com essas coisas, a maneira como você traz a informação, a forma como você deixa a integração acontecer e a interação acontecer, é isso que vai determinar se ele pode ser usado ou não como ferramenta de ensino. Que é igual como... Pode falar, tá? Eu tô com uma dúvida, porque você está falando sobre como ele pode ser usado como ferramenta de ensino, mas em questão de referencial teórico, mais psicológico, você adotou algum autor específico? Autor não, porque primeiro que quando eu trabalhava com RPG, eu nem me ligava muito com faculdade, quando eu comecei. E segundo, porque eu era da letras antes, eu quase terminei o curso, só que eu não estava aguentando. Na verdade, eu não estava aguentando, porque eu entrei lá para melhorar minha gramática. Ó a ideia. Não, eu vou para letras porque pelo menos eu melhoro minha gramática e tal, porque eu já escrevi, né? Eu sabia que eu não ia me formar como escritor lá. Só que a visão crítica que era me dada lá era tão pesada e tão frustrante que eu não aguentava o curso. Aí eu decidi abandonar o curso para ir para a direção de arte. E assim, melhor ideia que eu tive, para ser sincero, porque a visão de composição, de criação é totalmente diferente. Porque nesses cursos de análise, pesquisa, toda essa questão de composição, de criação, ela é muito didática. Igual você falou, tudo tem que ser tudo de alguma maneira tem que estar baseado na voz de outra pessoa. E quando você trabalha criação e composição, você vê que você pode e deve pegar material de todo lugar possível para aperfeiçoar o que você faz. Mas você não pode viver através desse material.
você tem que viver através da composição daquilo que você está trabalhando, daquilo, até onde você quer chegar. Entender seus objetivos, suas motivações e alcançar isso. Aí, igual essa relação mesmo psicológica que eu falo porque eu já li alguns estudos sobre isso, na verdade. Alguns outros grupos já fizeram intervenções educativas, igual aconteceu uma muito grande, há uns 8 anos atrás, que eles fizeram um RPG baseado nas obras do aquele cara que tem uma obra, ele é pintor, ele fez aquela obra O Grito, pintura, eu não tô lembrando o nome dele agora. Mas tá, isso aí é relevante. Eles fizeram todo um trabalho em cima da vida desse cara. Ele é um grande pintor, tudo. Eu acho que ele é brasileiro. E... Eu acho que é Mante, uma coisa assim. Não? Não sei qual é o primeiro nome, mas eu acho que é ele com Mante. Isso mesmo. Acho que é algo do tipo. Depois, se eu lembrar, eu passo para vocês. Eu não tô lembrando dele agora, não. Vou pesquisar aqui. Aí, digamos, vamos falar que veio na minha mente agora o nome Portinari. Porque eu acho que não é... Edvard Munch. Aí, só vamos usar como exemplo, beleza? Aí, igual, fizeram um trabalho sobre a vida do Portinari. Eles foram lá e fizeram um estudo. Fizeram um estudo disso, tal, pá. E aí eles pegaram e criaram uma história para brincar com o público que estava no evento. Eles fizeram essa história e tudo e aplicaram para eles. Era uma história de investigação de alguns crimes que estavam acontecendo envolvendo as obras desse cara. E para conseguir achar... Desliga isso aí, filho, por favor. E para conseguir achar esse cara, localizar o criminoso e até achar mais pistas do que poderia acontecer para frente, eles tiveram que estudar a vida dele. Eles tiveram que conhecer mais sobre aquele pintor. E toda essa informação foi dada como plano de fundo, na verdade, para as investigações, para aquilo que estava acontecendo, para conseguir achar o criminoso e impedir os crimes, né, os assassinatos. E eles fizeram, foi bom, foi divertido, o pessoal brincou, foi com um público grande, bem grande. E aí, no final, eles pegaram e falaram, ó, pessoal, então, a gente fez essa brincadeira aqui com vocês e tudo, e a gente queria que vocês respondessem um pequeno questionário. A gente vai entregar para vocês, na saída vocês depositam numa urna ali e tudo. E era uma coisa assim, tipo, era entre 5 a 8 perguntas, não lembro bem, sobre a vida desse cara e sobre as obras dele. E aí eles esperavam uma resposta positiva de uns 60%, mais ou menos. E aí eles depois foram ver o resultado. 96% das pessoas acertaram todas as questões que eles colocaram lá. E tanto que é o pessoal da Nightwolf, da Nightwolf com parceria com a empresa brasileira, uma das maiores empresas brasileiras aqui, que trabalha com RPG e outras coisas, com publicações de RPG. Não estou lembrando o nome dela agora. Eles fizeram juntos e eles ficaram impressionados, tanto que eles lançaram, eles compram um livro deles falando sobre isso. Falando sobre como foi feito e tudo, até mesmo se você quiser recriar o experimento, eles explicam como se faz, como que eles fizeram. Eu achei isso muito, muito, muito interessante. Porque é uma coisa que a gente, quando você lida com essa relação de educação, né, igual como eu estava na Letras, a gente pegava pesado nessa relação de ensino, do que é educação, das formas de educação, de como passar, né, de aprendizado. E os meios lúdicos são uma ferramenta muito interessante. Né? Eles são uma ferramenta muito interessante. Porque a pessoa, ela aprende sem entender naquele momento que ela está aprendendo. Aí por causa disso, ela acaba vivenciando o aprendizado, vivenciando a informação, e não simplesmente recebendo ela. Que aí, em vez de você decorar aquela tabuada, você entende como que a soma acontece, como que os números se interagem entre si, e por que aquilo ali tem relevância para você. E isso faz com que ela assimile aquilo num grau mais profundo. Então, quando ela precisar trazer aquilo à tona, mesmo que às vezes ela nem saiba direito que tem aquilo,
aquilo naturalmente vai fluir por ela, vai surgindo nela. Que é o motivo de que eu acho que é muito válido implementar atividades educativas. Eu não digo, igual tem gente que é meio radical com essa questão, falando assim, o ensino tem que ser totalmente gamificado, tal. E não. A verdade é que não daria certo, não. Porque você tem que parar a atividade, tem que parar o jogo para fazer a pessoa que está participando daquilo entender que ela aprendeu. Porque essa é uma parte fundamental da atividade. Se você quer usar algo para auxiliar ou ensinar, ou favorecer o aprendizado, no fim de tudo, você tem que tornar claro o que foi que ela aprendeu. Senão, aquilo se torna algo semi-inválido, porque ela pode usar em algum momento, como eu falei, aleatoriamente, mas ela não entende que tem aquilo. Então, talvez, quando ela queira usar, ela não saiba como usar. Então, assim, você está dando algo para alguém e essa pessoa não sabe que tem. E isso é algo muito problemático. Entendeu? É algo muito problemático, é algo que eu vejo muito na aplicação de jogos no ensino. Eu já vi, assim, como eu estava, né, na letras e tudo, e também conheço muitas pessoas da área, eu via muitas tentativas de aplicação, tanto do pessoal que eu conheço por causa do RPG, quanto do pessoal que eu conheço por causa da faculdade e de outras áreas. Aqui, assim, como eu trabalhava muito também educação, RPG e educação, falando sobre isso, eu conheci muita gente da área. Tanto que alguns experimentos que o pessoal da psicologia estava fazendo, que eu vi, né, com essa questão social, foi por causa disso, porque o pessoal chegava em mim e conversava, a gente trocava ideia, ou às vezes até me mostrava. E aí eu via muito, assim, os problemas que eles tinham, as vantagens, assim, certos favorecimentos que davam em certos momentos, os problemas que davam em outros, e muitos deles estavam intricados, assim, nessa relação de não saber fazer a pessoa entender o que aconteceu depois. Porque isso é importante. Não, desculpa. Não, a Gabriela falou que tem 20 minutos a 5 minutos. A minha esposa está do meu lado, só respondendo a pergunta dela. Então, pessoal, já que a gente está falando sobre isso, eu queria falar um pouco sobre essa relação. Tipo, como é que você incrementa um jogo numa sala de aula? Algumas questões que você tem que saber, tem que se preocupar. Eu não vou dizer para você, faça isso assim, assim, assado e vai dar certo. Não é desse jeito. Eu vou levantar algumas questões, na verdade, sobre isso e alguns problemas que costumam ter. Porque assim, se você sabe mais ou menos uma direção possível e os problemas que costumam acontecer, é mais fácil você trilhar o caminho, né? Você pelo menos sabe alguns lugares onde você pode tentar evitar ou onde você pode tentar se firmar. Igual. Primeiro, você tem que ser capaz de gerar interesse no seu público. Igual, seu público é o quê? Uma sala de aula? Beleza. O que interessa a eles? O que se eu levar para lá vai valer a pena? Entendeu? Que tipo de jogo eu levar para lá, ou que tipo de integração ou interação, ou até vou fazer uma mesa improvisada de RPG com eles. Beleza, que tipo de história, que tipo de ambiente vai gerar o interesse deles? Porque se você falhar na captação do interesse, você já falhou em tudo. Porque mesmo que eles estejam na sua frente, a mente deles não está. E isso vale para incrementação de jogo, de aprendizado, isso vale para se você for fazer tipo igual eu estou aqui, estou fazendo uma palestra e tudo. Se você não for capaz de gerar interesse, já era. A pessoa fica lá porque está sendo obrigada e pronto. E dentro dessa relação de entender qual é o interesse, você vai preparar seu material. E aí vem um ponto bem complexo, que o pessoal, muitas vezes, eles querem incrementar jogos na educação porque eles acham que, ao fazer isso, o ensino vai ser mais fácil. E, de certa maneira, eles estão certos. Sim, possivelmente o ensino vai ser mais fácil. Mas a preparação dessa aula não vai ser, ainda mais no começo. Exige muita coisa da pessoa para ela preparar, porque nessa preparação do material, ela tem que deixar, como aqui embaixo diz, tem que deixar muito claro as coisas que ela quer com aquilo, o que ela quer apresentar, o que ela não quer apresentar, e como lidar com aquelas coisas.
Então, assim, para o pessoal que está tentando trabalhar com isso, ou querendo trabalhar com isso, entenda uma coisa. No começo, depois até que nem tanto, mas principalmente no começo, uma atividade lúdica acaba se tornando muito mais complicada e complexa de ser realizada do que uma simples aula. Assim, eu digo simples, é óbvio que uma aula também não é algo tão, né, fácil de ser feito. Então, muita gente faz o quê? Ele vai com a ideia de vou pegar esse material e vou aplicar ele como um jogo, vou aplicar ele como uma atividade, como uma brincadeira, porque aí vai facilitar a minha vida. E no fim ele só consegue problema, porque ele pensou nisso como um facilitador, apenas. E não pensou na complexidade que existe por trás daquilo. E aí dentro disso você já está cheio de boró, só por causa que você trouxe dessa forma. Porque se você pensou nisso, provavelmente você não vai se focar no que é a atividade, no que é o jogo, não vai se focar de verdade no que é o material, quais são as pessoas que estão recebendo aquilo. Você não vai se preocupar com isso porque você está querendo coisa fácil. Você está pensando em uma forma de facilitar a sua vida e não de complicar ela. E você está entrando numa linha que você naturalmente não trabalhava. Então é natural que você tenha dificuldade no começo. Aí por isso que a gente vai falar sobre essas questões. Igual, primeiro, gerar interesse. Você tem que saber construir um interesse ou saber qual é o interesse do público. Você tem que saber preparar esse material muito bem. Você tem que entender como é que se conduz o jogo que você escolheu fazer. E que jogo é esse, como ele é jogado, a maneira como você pode integrar isso no que você quer trazer. Você tem que entender isso. Se você não entende isso, nem tenta aplicar ainda. Porque provavelmente você vai se frustrar, vai frustrar o seu público e talvez na próxima vez eles não queiram participar. Você tem esse problema. E aí, para você saber preparar bem o material, saber conduzir o jogo, você tem que ter esse quarto tópico. Você tem que ter objetivos muito claros do que você quer. Você tem que, depois disso, trabalhar muito bem a concisão disso e a coerência disso. Você tem que fazer o quê? Você tem que pegar o que você quer e diminuir o máximo possível. Tornar aquilo o mais mastigado e fragmentado possível, para facilitar essa entrega dele, porque ele tem que ser entregue de forma como plano de fundo e não como palco principal. Porque ele, mesmo que você esteja dentro de uma sala de aula, o que está importando naquele momento e que você tem que fazer as pessoas entenderem ou pelo menos acharem, é que o mais importante é o jogo e não o conteúdo. Porque aí o conteúdo ele vai sendo digerido naturalmente. Ele vai sendo recebido naturalmente. E aí depois, quando você revelar que, na verdade, a brincadeira é importante, é legal, mas vocês notaram que vocês notaram tal coisa? Vocês lembram daquilo? Quando você trazer à tona o que eles receberam, aí eles vão achar aquilo divertido também. Porque o foco estava na diversão. O foco estava nessa integração, na diversão da brincadeira. E não no ato de aprender em si. Porque aí você tem que levar em consideração, nesse ponto, a realidade de que aprender, para a grande maioria da massa, não é algo bom, não é algo prazeroso, é algo difícil, é algo chato, é algo complicado. E aí você traz a atividade para quebrar esse paradigma. Só que você não vai quebrar nada se a primeira coisa que você falar para eles é vamos aprender tal coisa. Você tem que virar para eles e falar, vamos fazer uma brincadeira hoje? Vamos desestressar. A gente está cansado, o pessoal está estudando demais e tudo, e aí você traz aquilo. Você pode trazer isso como uma simples brincadeira na sala de aula, de na hora de dar um exemplo, levar em consideração, que é o ponto aqui, respeitar seu público-alvo, de você conhecer e saber que os seus alunos, ou o público que você está lidando, gosta de super-heróis. E usar exemplos com super-heróis, ou com um filme, ou com uma série que você sabe que o pessoal gosta, ou com um brinquedo. E você tem que saber encontrar essas coisas. Que é igual quando eu falo com o pessoal sobre oratória, quando eu falo sobre essa relação de como, às vezes, como palestrar, né, facilitar nossas palestras e tudo. Uma das coisas que eu falo muito é que o palestrante ele tem que ficar observando o público. Porque ao observar o público, ele vai identificar, tipo, aquela menina tem uma mochila, na mochila dela tem a Hello Kitty, o outro ali tá com o sapato do Batman, a outra menina ali tá usando um tipo de roupa da moda,
o pessoal dali está conversando sobre a série X, e esse cara, esse orador, né, esse palestrante, ele tem que fazer isso na hora. Mas vocês têm espaço para conseguir alcançar isso. Vocês têm espaço para aprender a lidar com isso e muitas vezes até perguntar, dependendo do público de vocês, o que eles querem. Isso está nessa relação de você saber respeitar seu público-alvo, saber identificar o que eles querem, e como alcançar eles. Que é um dos problemas, na verdade, da educação. Que a gente vai lá simplesmente para passar um conteúdo. A gente não está indo lá para fazer alguém aprender aquilo. Para fazer fulano que tem 10 anos, que mora na Rocinha e vai para o colégio para comer, porque não tem muita comida em casa. A gente não pensa nessa pessoa, a gente pensa na matéria, a gente pensa no conteúdo. E isso acaba dificultando o ensino. E quando você vai trabalhar, só o fato de você estar querendo incrementar uma nova forma, já indica que você tem uma preocupação maior por esse público, por essas pessoas. Então, vamos respeitar um pouco mais e trazer coisas relevantes para ela. Quando eu digo relevante, é no sentido de que ela vai aceitar aquilo como parte da vida dela, como parte do mundo dela. Porque, às vezes, aquilo que nós temos não é. Igual aquilo que eu estudo, as coisas que eu busco para a minha vida, pode ser totalmente relevante para a vida de vocês. E eu tenho que entender isso e respeitar isso para poder lidar com cada um de vocês e, principalmente, passar alguma coisa para vocês. E esse é um dos principais motivos de muita coisa que o pessoal tenta fazer não dá certo. Não é nem porque o jogo é bom, porque não foi bem pensado. Até foi bem pensado no jogo, foi bem pensado no material, mas não foi pensado na pessoa. Sabe? Não foi pensado naquele que receberia aquilo. E esse é um dos maiores problemas. Sabe? E é um problema muito, muito grave. Aí, tipo, aqui no caso, eu trouxe essa relação mais para tentar auxiliar vocês na relação de construção e elaboração de material. Né? Alguns para... Diferente do para onde quer ir com isso, né, na verdade. É porque assim, quando você está criando, compondo algo, uma atividade, um jogo, uma história, sei lá, você está tentando criar alguma coisa nova ou diferente do que já tem, você tem que ter assim, foco em certas questões. E aí eu trouxe algumas delas aqui, que, na minha opinião, são coisas que, se você tiver, raramente você vai se perder no meio dessa bagunça, sabe? No meio do dia a dia, no meio das coisas que estão ali. Que é motivação, estrutura e preparo, objetivos e ambições, que não é a motivação e os objetivos são diferentes, tá, galera? E ter foco e força de vontade. Primeiro, motivação. Por que você quer fazer isso? Não é porque precisa existir isso, é porque você quer fazer isso. Qual é a sua motivação para trabalhar com isso? Qual a sua motivação para lidar com isso, para trazer essa atividade, para tentar lidar com jogos e educação, ou porque você quer quer começar a escrever, ou quer criar um jogo eletrônico massa que sirva para muitas coisas. Qual é a motivação que você tem? Porque assim, a sua motivação está muito ligada também com a sua realidade, com o que você tem. Então é importante você entender a sua motivação para você saber entender também as ferramentas que você naturalmente já lida. Porque uma pessoa que não conhece o oceano e não lida com o oceano, raramente vai ter motivação para fazer um aquário gigante, ou para fazer alguma coisa relacionada à pesca, ou com peixes. Ela vai ter motivação para trabalhar com coisas que estão e compõem a vida dela. Então, você tem que entender as suas motivações, de por que trabalhar. Até porque você vai precisar disso para não parar de trabalhar depois, quando o trem ficar feio. Você tem que pesquisar muito bem o que você quer para saber qual é a estrutura que você precisa para executar aquilo. Para saber quais são as ferramentas necessárias para aquela atividade, para aquele jogo, para aquele game, para aquela história que você está trabalhando, para que assim você possa se preparar, você possa correr atrás dessas coisas e se preparar para fazer aquilo. E principalmente você tem que deixar claro qual é o objetivo que você quer com isso. Você está criando uma atividade. O que você quer alcançar com essa atividade?
Você está criando um jogo. O que você quer alcançar com esse jogo? Qual que é o objetivo por trás daquilo que você executa? E qual é a ambição que você tem ao executar essa ação toda? Tipo, o que você quer para você com tudo isso? Entendeu? Ambição é basicamente o objetivo do eu em todo o trabalho. Você tem que deixar isso claro. Fala, mas isso é muito egocêntrico. Não, isso é necessário. Porque você tem que respeitar todos os integrantes do que está acontecendo. E um deles é você. Então você tem que ter ambições com o seu trabalho. Você tem que ter ideias futuras, maiores do que o que está acontecendo hoje. Entendeu? Isso é o objetivo, e isso é o objetivo para o seu trabalho e é a sua ambição pessoal com aquilo. Você tem que ter essas coisas claras, porque senão depois você não vai ter foco. Você não vai ter um fator determinante que é a força de vontade para continuar trabalhando, para continuar lidando com aquilo quando as dificuldades vierem. Quando você fizer a primeira atividade, talvez falhar, ou não ser tudo aquilo que você queria, porque raramente a primeira vez dá certo, raramente. Às vezes a primeira vez dá certo pra caramba, você fica todo empolgado, aí você tenta fazer de novo e dá uma merda, dá algum problema. Você tem que estar pronto para os problemas, você tem que estar pronto para essas dificuldades, porque elas vão acontecer, entendeu? Elas vão acontecer, você tem que saber lidar com elas. É igual o pessoal gosta de falar muito assim, com a relação da existência, né, dos professores. O professor tem que amar a profissão. Tem. Uma parte da motivação para ser professor tem que ser querer ser professor mesmo. Por quê? Porque senão você, quando vier os problemas, você vai querer pular fora. Porque nem sempre o salário vale a pena. Você olha e fala, não, isso aqui está atrapalhando, isso aqui não compensa, porque você não faz pelo ensinar. Você faz porque, estudei para isso, consegui um emprego razoável, legal. Hoje as coisas estão difíceis, então é melhor continuar aqui. Então, assim, você tem que ter algo ali para te motivar como pessoa. Sabe? Você tem que ter essas coisas. É importante. Não adianta você tirar você do parâmetro. Você faz parte disso. Então, assim, essas são coisas que vocês, assim, vocês têm que se preocupar. Porque senão vocês pulam fora rápido mesmo. Você deixa de lado, aí você começa a fazer tudo de qualquer jeito. Igual a gente acaba, infelizmente, vendo muitas pessoas, muitos trabalhadores em todas as áreas fazendo isso. Em vez de viver aquilo ou gostar do que faz, ele só está lá para fazer e pronto. E na área de ensino, na questão cultural, isso acaba com a pessoa e acaba com aquele que ela está tentando auxiliar a aprender e a seguir em frente. Então, assim, você tem que ter essas noções bem claras. Então, galera, assim, da minha parte era isso. Se quiserem conversar sobre alguma coisa, aqui estão meus contatos também, na verdade, né? Se vocês quiserem falar sobre algo, perguntar alguma coisa, eu estou tranquilo aqui. Eu só fiquei curioso em como usaria o RPG numa sala de aula, assim, com, sei lá, 40 alunos para ensino. Você tem uma ideia? Algumas. Igual. Agora acabou a apresentação, Gabriela. A gente pode continuar conversando? Não, pode sim, pode sim. Tá, beleza. Igual essa questão do uso do próprio RPG. Quando eu faço palestras, eu faço uma atividade, uma integração, que é o quê? Só que essa é bem complicada de fazer, mas eu vou citar ela porque eu já fiz isso muito. Eu converso com o pessoal e falo, então, a gente já falou sobre o que é RPG e tudo, mas falar é difícil, só falar é difícil de vocês entenderem. Então, vocês querem jogar? Aí eu viro e proponho para eles uma mesa onde a gente ou não vai usar dados, ou vai usar vez ou outra só, quase tudo vai ser integrado na questão de conversa e na possibilidade do que eles estão dizendo que vão fazer. E eu viro para eles e falo assim, escolhe um personagem, qualquer personagem que você conheça. Igual de filme, jogo, série, livro, anime, não importa, que você goste e conheça. Escolhe um personagem que você gostaria de ser agora, de interpretar ele na nossa brincadeira. E vocês vão escolher, vocês vão me dizer, eu vou auxiliar vocês, às vezes a pessoa às vezes só gosta do personagem, mas não sabe nada que ele faz. Ou então, e eu vou perguntar também o que você pensa dele. E aí, a partir disso, eu vou criar um universo, agora, pra gente brincar, e eu vou mostrar pra vocês o que é um RPG.
Eu faço É, isso. é difícil mesmo. Criar a lore na hora é complicado. E, assim, eu faço isso já há algum tempo. E, assim, na real, não é tão difícil quando você entende a base, porque na verdade, que é a relação que a gente fala, o RPG é construído, ele deve ser construído através da integração do narrador com os personagens, com os jogadores. E esse exemplo, ele é muito bom nessa parte, porque cada um que vai me falando, eu quero ser o Zeta do Projeto Zeta, eu quero ser o Van Helsing do filme, eu quero ser a Tempestade dos X-Men, eu quero ser o Sherlock Holmes dos livros, e vai falando. Eles estão me dando informação, eles estão me dando contexto, na verdade. E eu tenho que pensar, enquanto eles estão falando, eu tenho que pensar assim, que tipo de universo esse personagem existe? Se eu não souber, eu pergunto. Eu falo, não, esse personagem eu não conheço tanto, o que ele faz? Aí a pessoa fala, ele faz tal coisa assim, assim, assado. Aí ele lida com tal coisa, então? É isso. Aí eu pego a informação. Eu vou coletando essas informações e aí eu vou confabulando. Peraí, eu preciso de um universo onde possam existir grandes investigações, crimes interessantes por causa do Sherlock, eu preciso que exista super-heróis e mutação por causa da menina, eu preciso que exista alta tecnologia por causa do Zeta, o sobrenatural tem que estar vivo por causa do Van Helsing, e aí eu vou pensando numa estrutura, porque eles estão me dando a informação. E aí, quando eles terminam, beleza, aí eu viro para eles e falo, ó, vocês estão no local, assim, no mundo, assim, e explico como é o mundo. E aí eu crio uma ambientação para eles estarem ali. Crio alguma circunstância para que aquele grupo tão distinto possa estar naquele mesmo lugar, ou próximo, pelo menos. E aí depois eu crio dificuldade, para que eles possam se integrar e entender. Porque uma das partes do RPG, para mim, é a unificação do grupo. Porque tem muita gente que joga fazendo disputas. E a essência do RPG não é a disputa entre personagens ou dos personagens contra o narrador, porque o narrador tá ali para servir, tipo, para servir a história, servir a dificuldade, para fazer aquilo ser interessante. Ele não tá ali para ser vencido. Quando você mata um monstro, o chefão, você não tá vencendo o mestre, você tá vencendo aquele monstro, aquele chefe que foi colocado ali por um propósito. E as pessoas do jogo, o RPG prevê uma ideia de comunidade, que, assim, ele prevê a história de vida, né? Tipo assim, a vida de pessoas. E uma das coisas que a gente tem que entender quando existe é que a gente não vive sozinho e que a gente não consegue fazer tudo sozinho. E é por isso que a gente precisa das pessoas. Então, um dos papéis, na minha opinião, que é claro no RPG, é a relação do mestrante mostrar para a galera que você quer andar sozinho, tudo bem, é uma escolha sua. Mas você vai lá e mostra para ele que ao andar sozinho, a vida pode ser muito difícil ou até impossível. Porque a ideia é você ter um cenário que gere dificuldade o suficiente para que eles se juntem, para que eles entendam que eles precisam da capacidade um do outro e aprendam a lidar um com o outro, mesmo com as diferenças. A ideia é essa do RPG. Porque senão não existe vida, não existe mundo. Igual se a gente começar a discutir um com o outro o tempo todo e não respeitar os outros realmente, de verdade, a gente tá lascado. Larissa, pode falar. Eu tenho uma dúvida, é mais ou menos na mesma ideia, só que, por exemplo, quando você vai criar... Esse primeiro momento é mais intuitivo, né, para eles entenderem como que funciona o RPG, mas na hora de colocar um RPG em sala mesmo, tem a questão de aprender as mecânicas, de delimitar bem o mundo. Isso não toma muito tempo. Tem algumas alterações específicas que você faz para simplificar isso para aplicar para a educação? Sim. Porque, assim, na verdade, não é legal nem você usar um sistema de verdade. Você vai usar a ideia de um sistema. Isso que eu faço nas palestras mesmo, ela não tem um sistema real por trás. Tem uma ideia de sistema. Que tem a ideia de que quando eles tentarem fazer algo que a gente julgue que não é natural acontecer, a gente faça algum tipo de teste. Pode ser um pedra, papel, tesoura, um 2 ou 1, pode ser rolar um dado, entendeu?
Aí que quando faz você sentido vai, pra caramba. Uhum. aí quando você vai aplicar para um grupo de pessoas grande, você tem que pensar no seguinte: primeiro, você consegue lidar com tantas pessoas e consegue controlar tantas pessoas, que igual eu já mestrei em uma das palestras que eu fiz mesmo, eu mestrei para mais de 30 pessoas dessa forma simplificada. Mas porque eu queria que eu queria ter aquela empolgação deles mais aflorada. Então eles dialogavam entre si, se questionavam, mas a gente tem que fazer isso, mas fulano tá se lascando lá, a gente tem que ajudar ele. Ah, mas o cara ali, tipo, ainda tem igual uma das histórias que eu fiz, eles estavam dentro de um bunker com uma renca de gente que estava tendo um ataque, uma invasão, estava rolando uma invasão, acho que era alienígena. E esse pessoal estava tudo nesse bunker. E aí o bunker foi invadido. E aí o pessoal que era herói, que era mais heróico, eles foram para proteger as pessoas. A galera que era mais, assim, penso mais em mim mesmo, estava só tentando salvar sua própria pele no meio daquela confusão toda. E aí eles tinham que lidar com as pessoas que estavam, por causa assim, dos ataques, da explosão e tudo, estavam fugindo para os lados, com aquela movimentação de pessoas, e ao mesmo tempo lidar um com o outro. Porque alguns eram conhecidos, amigos e tal, aí eles tinham que se integrar ali. Mas com 30 personagens diferentes, de universo diferente, tudo num bunker junto. Mas assim, naquela história dava. Porque os tipos de personagem, alguns se escondiam, entendeu? Porque você tem que pensar nessa questão. Tipo, tem personagem que se esconde, tem personagem que não se esconde. Tem personagem que poderia estar naquela circunstância e outros que jamais estariam naquela circunstância. Naquele dia, os personagens que eles me deram, dava para fazer essa história. Tanto que eles gostaram muito daquilo. Principalmente da confusão que foi gerada, porque foi uma confusão generalizada. Só que eu queria que eles sentissem essa coisa, essa euforia do eu preciso fazer algo, minha vida está em risco, mesmo eu sendo forte, o que está vindo pode ser pior do que o que eu posso fazer. Uma das coisas que eu pensei enquanto estava apresentando, que nessa forma de trazer o RPG para a sala de aula, é formar, por exemplo, alguma aula de história. O professor cria os personagens de antemão e oferta para a aula, digamos que são quatro personagens, e forma grupos para cada personagem, o grupo decide cada decisão. Você acha que daria certo? Sim, tá, mas depende do grupo que você tem. É porque assim, eu estou dando esses exemplos sobre controle, né, sobre intenção e tudo. Mas vamos para a sala de aula de verdade. O que pode dar certo na sala de aula e o que não pode? A ideia de você controlar 30, 40 pessoas provavelmente não vai dar certo. Porque vai virar, como eu falei, lá eu queria a empolgação. Numa sala de aula, você tem que controlar essa empolgação, porque senão você atrapalha as outras aulas. E no meio de tanta gente, vai ter sempre alguns que não vão participar, que eles só vão querer acompanhar. Então, assim, essa pessoa, ela pode perder um pouco da experiência. Se bem que mesmo só acompanhando, normalmente eles pegam tudo que está acontecendo. Então, não é um problema tão grave nesse ponto. Mas gera muita conversação externa, gera muito balbúrdio, né? Vi essa palavra recentemente mais forte. Né? Vem muita bagunça, muita mesmo. Então, numa sala de aula, você tem que determinar fatores. Igual, você pode pegar, tipo assim, na sua sala tem, sei lá, ela é formada por 6 colunas de cadeiras, por 5 colunas, 4 colunas, e cada coluna é formada, cada coluna tem em torno de 6 cadeiras. Você pode virar e falar assim, a gente vai fazer a brincadeira X e o pessoal da primeira coluna vai controlar o personagem Y. E aí vocês se juntem como um grupo e decidam as ações do personagem em conjunto. Ou então você pode determinar coisa como, a cada rodada, toda vez que tiver uma interação, você muda a pessoa que vai responder essa integração. Tipo, se foi o João que fez a primeira ação, o Lucas vai fazer a segunda, a Beatriz vai fazer a terceira, e seguir em frente dessa forma. Você pode fazer dessa maneira também. Ou então você pode, literalmente, se o grupo já está mais naturalizado com essa ideia, tchau, Gabriela, vai com Deus.
você pode também fazer fazer mesas entre eles e colocar uma pessoa para narrar entre eles mesmo. Você dá um contexto histórico ali, deixa com que uma pessoa lide com isso, uma pessoa que assim você às vezes já preparou antes do que mais ou menos vai ser e tudo. Porque a ideia não é que você passe a história inteira, coisa assim. Dentro dali existe alguma coisa que você quer que ele aprenda, que você quer que eles visitem. Aí você só precisa, em algum ponto, apresentar isso. Aí você só tem que pensar, basicamente, nessa forma. O que eu posso fazer que não vai gerar bagunça demais, mas vai empolgar eles o suficiente para eles se integrarem. Integrarem entre si e comigo. Sabe? Tem que ter esse pensamento que eu falei anteriormente, né? Você tem que pensar bem no que você está fazendo e o que você quer alcançar com aquilo. Agora, formas, tem várias. Você pode fazer interações menores durante a semana, com grupos pequenos. Não acho tão legal isso, porque você afasta o grupo, você separa o grupo. Separar o grupo nunca é uma ideia muito boa, porque você pode gerar conflitos na própria sala. Então, é sempre bom que você faça atividades com a sala por completo. E que eles sintam que, por completo, eles estão participando daquilo. Aí, então, assim, nesse ponto, eu acho que a ideia de você fazer, tipo, pequenos grupos controlando um personagem e eles decidirem entre si, pode ser a melhor escolha. Só que aí você tem um problema. Se 6 pessoas fazem parte desse grupo, 2 delas provavelmente vão ser líderes. Vão ser líderes de influência. E você tem que conseguir controlar essas pessoas para que elas não decidam sempre o que está acontecendo. E deem voz para as pessoas que são um pouco mais refreadas e tudo, e você tem que incentivar essas pessoas a participarem mais. Mas isso é um trabalho natural de todo narrador. Pode falar. Não, concordando, faz sentido. Tem realmente que participar. Se for cada personagem, todos têm que tomar decisão, né? Tem que ser uma decisão em conjunto. Que assim, cada um deles tipo assim, escolher sozinho o que vai fazer por rodada é uma tática, mas qual o problema? Não vai integrar. Não vai haver integração. E muitas vezes eles vão até pode gerar conflito, porque um não gosta da ação do outro. E aí eu acho que a minha ação foi melhor que a sua, e depois fica uma encheção de saco e gerar problema depois. Então, por isso, eu acho que a melhor forma é a composição de grupos, e esses grupos controlam a cena de um único personagem, e eles representam aquele personagem. Só que aí você tem que prestar atenção nisso na hora de realizar, para que não fiquem os grupos sendo controlados, porque senão perde o sentido do que você está fazendo, né? Mas, assim, pode parecer em alguns pontos muito trabalho, mas é o trabalho normal que todo mestre tem, na verdade, em toda mesa. Toda vez que você joga RPG, na verdade, o mestre tem que controlar um pouco disso, dessa relação. Que é o que eu falei, né? Você tem que entender a estrutura do que você está tentando trazer. E isso faz parte da estrutura do próprio RPG. Você deve ser um ótimo mestre. O Matheus Henrique aí, Ele é um ótimo mestre, sim. O Matheus que entrou, ele joga comigo. Pode perguntar para ele se ele gosta. O Matheus joga comigo. Eu gosto. Tá caindo aqui a conexão. Onde eu queria jogar. Não, na verdade, se alguém tiver interesse em se aprofundar nessa questão para fazer atividades e tal, eu tô de boa, tá, galera? Vocês podem conversar comigo. Esse contato que eu tô deixando aí não é à toa, não. Se vocês estiverem com dificuldade, às vezes, tipo, quero muito fazer isso, mas não tô entendendo como. No que eu puder, eu posso ajudar vocês, dar esse apoio. Não, eu quero brincar, eu quero jogar RPG, você é mestre, né? Eu sou, a gente joga, a gente marca, joga também. Atualmente eu até tô meio parado, tô querendo voltar a jogar. A famosa com aquela coceirinha, precisa jogar logo. Então, assim, a gente tá aqui a Gabriela me convidou e tudo, né? Eu sou marido da Larissa. Eu sou marido da Larissa. Tem duas, né? Larissas aí. Eu sou marido da Larissa que não está aí, olha só. Ela tá aqui do meu lado. E, assim, o pessoal perguntou se eu podia dar uma força com isso, falar um pouco, e a gente tá aqui para isso, cara. Então,
Se vocês precisarem de algo, fala também. A gente pode trocar ideia aqui, mas tem toda uma vida pela frente. O Gustavo aí, ele me enrola, né? Porque ele já jogou acho que umas 3 vezes só comigo. Ele vive e fala, quero jogar, nunca vem. E aí, pessoal, querem falar mais alguma coisa, perguntar algo? Não, só isso mesmo. Obrigado, professor. Gostei da aula. Que é isso. Larissa Freitas, é engraçado, igual você falou, o cara tá pensando em 300 fatores e tal. Na verdade, no começo você fica pensando em cada um desses fatores. Depois eles só acontecem. Tipo, você sabe que existe, e aí tô lidando com uma coisa que precisa pensar nisso. E isso vem para você. Sabe? Você só se acostuma. É por isso que eu falei. É a mesma coisa para vocês quando forem aplicar as coisas. No começo vai ser complicado, vai ser trabalhoso. Às vezes você vai se perguntar, tipo, não, vale a pena fazer tudo isso, tal. Mas depois vai se tornando algo natural, algo cotidiano. Entendeu? Porque tudo é relação de prática, no fim das contas. E é por isso que eu falo assim, você tem que ter uma motivação legal. Você tem que entender por que isso vale a pena ser feito, pensando em você também. Porque senão você faz 1 ou 2 vezes e fala, não vale a pena não, vou dar minha aula aqui, vou seguir em frente, eu vou só falar sobre isso, não vou praticar e pronto. Porque muita gente só fala. Você vê tese pra caramba de um monte de coisa e tudo, mas na tese você vê que já nem diz como é que aplica, ou você nota problemas pra caramba naquela aplicação, porque aquilo ali foi pensado, não foi realizado. Então, assim, por isso que eu falo para vocês, tipo, quer fazer, entenda por que quer fazer, segue em frente, sabe? Segue em frente, tá? Por isso que eu tô dizendo, vocês vão passar por problemas, tudo tem problemas, mas não é porque tem problema que não vale a pena, até porque a maioria das coisas que vale a pena dão trabalho. Então a gente tem que ter isso, né? Na gente, no que a gente está tentando realizar. E é isso, galera, de modo geral. Obrigado a todos vocês que participaram, que vieram aqui ouvir minha baguncinha. E se precisarem de mim, estamos sempre por aí, tá? Só mostrar para vocês aqui, eu tenho essa outra palestra que eu costumo fazer sobre composição narrativa. Na verdade, é mais sobre composição narrativa. Essa dramaturgia do teatro da mente é aquela questão que eu falei com vocês sobre o uso da imaginação coletiva e tal, o que é isso, que aí eu vou falar, né, na verdade, sobre isso, assim, como é que você faz isso, como é que você gera isso, qual a importância dessa imaginação comunitária e tudo. Aí, se vocês quiserem, a gente pode marcar também alguma coisa sobre isso, tá? Aí fica com vocês, sobre essa relação. Às vezes algum entre vocês também está querendo ir para essa área de composição, de criação de histórias também, né? Aí essa palestra aqui é mais para essa relação de criação, de composição e tudo. Mas a parte do teatro da mente, que é essa questão do controle de cena, como é que você faz controle de cena. Esse controle de cena não é só na escrita, na história, é o controle de cena na vida real também, que eu também trato essa questão da oratória, né, que parte da criação dessa relação é a contação de história, né, que ela é muito ligada com RPG, é muito ligada com o ato de escrever, a contação de história, e eu gosto de me considerar um contador de histórias, aí eu falo sobre isso. Aí isso aqui é bom para professores nessa relação de controle de cena, saber lidar com a voz, controle de ambiente, essa questão mesmo de saber lidar com o imaginário coletivo também. Aí eu também faço essa outra, eu falo muito sobre isso em algumas outras palestras. Aí qualquer coisa que vocês quiserem falar sobre isso, ou às vezes receber essa palestra, é só falar comigo. Beleza?